Bom, boa tarde. Gostaria de começar agradecendo aí pelo convite para participar do seminário, né? E cumprimentar todos os presentes e todo mundo que estiver assistindo aí pela internet. Eu faço parte do Fórum Permanente São Francisco, que é uma entidade de defesa ambiental e que foi constituída logo em seguida ao rompimento de Brumadinho. Mas eu, especificamente, tenho 35 anos que tenho militância na área ambiental. Deixa eu subir um pouco. Bom, vamos lá. Eu vou falar, basicamente, sobre se existem alternativas à construção do Rodoanel. Tá? Logo que o Rodoanel foi lançado, o Fórum Permanente São Francisco soltou uma nota técnica fazendo críticas ao anel e colocando diversas questões. Foi esse documento, basicamente, que chamou a atenção da sociedade para discutir essa questão. Tá? Mas então vamos ver sobre essa questão de alternativas. Então, vamos lá. Primeiro, para que serve um anel ou rodoanel? Para que isso serve? Basicamente, para conectar importantes vias de circulação, evitando que o tráfego afete vias de menor escoamento. Os anéis rodoviários são necessários. Tá? Na medida em que, vamos dizer, uma região metropolitana vai crescendo, é necessário você criar anéis para evitar que todo o transporte da região seja radial. Porque se ele for radial, ele não permite um crescimento. Tá? Porque você congestiona todas as vias. O anel rodoviário, a pergunta seria, o anel rodoviário cumpre sua finalidade? Ou seja, conecta importantes vias de circulação para evitar que o tráfego afete vias de menor escoamento? Ali, peraí, olha, dá para vocês verem o problema atual do anel. Nota que você tem aqui três vias, você tem mais duas ali, e todas congestionadas. Está sujeita a constantes engarrafamentos, sua maioria devido a acidentes, e falta de alternativas para você poder sair quando você tem um acidente ali. O atual anel da região metropolitana de Belo Horizonte não consegue evitar que o tráfego afete vias de menor escoamento. O anel nosso chegou num ponto de saturação que ele quase todo o tempo está congestionado. O atual anel rodoviário não cumpre satisfatoriamente a sua finalidade. E se o atual anel não cumpre sua finalidade, é preciso saber o quê? Por que existem gargalos e acidentes no atual anel da região metropolitana e o que é possível fazer para resolvê-los. Tá? A resposta dada pelo governo foi simplesmente construir outro. Quer dizer, fugiram de um problema que existe, que é real e que está aí, para criar um outro problema. Tá? Essa proposta pretende... Essa proposta do governo, ela pretende jogar a criança fora junto com a água do banho. É isso. Quer dizer, você esquece que você tem um problema, não olha mais para ele e tenta resolver de outra forma. Isso é inaceitável. É preciso cuidar do presente e planejar o futuro do atual anel rodoviário, indiferentemente da intenção de se construir ou não outro rodoanel. Tá? Muito bem. Construindo uma solução. No relatório RT-PC da Alça Sul, de março de 2021, o Fórum Permanente São Francisco apresentou à CEMAD diversos questionamentos. 2 deles se referiam à necessidade de estudos sobre a reestruturação do anel rodoviário. Esse trabalho, a abertura dele, a gente já disse que essa coisa tinha que ser mais discutida, que não podia ser assim. Tá? Então, muito bem, a primeira pergunta para a CEMAD foi: o rodoanel projetado irá realmente reduzir a gravidade e o número de acidentes que ocorre atualmente no atual anel rodoviário? Que estudo comparativo foi feito nesse sentido? Que premissas foram utilizadas e quais foram os resultados obtidos? É importante dizer que a CEMAD não respondeu essas questões. E nós enviamos as questões por 2 vezes, tá? De forma oficial, protocolada.
Foi estudada a possibilidade de se melhorar, inclusive com alargamentos, o atual anel rodoviário, ao invés de se fazer o rodoanel? Quais seriam as obras necessárias e qual o seu custo? Essa alternativa foi comparada com a do rodoanel? Também não tivemos nenhuma resposta. Muito bem. Após a apresentação dos questionamentos, o documento que o Fórum Permanente São Francisco elaborou e que difundiu, afirmou que a existência de um estudo que responda a essas perguntas é fundamental para se garantir e efetivar a probidade administrativa, que é um princípio básico norteador das condutas públicas. Bom, além disso, desde a apresentação dos documentos relativos ao rodoanel, inclusive o traçado da rodovia, e vamos deixar claro aqui, vamos deixar claro aqui o seguinte, esses documentos, quando foram apresentados inicialmente, eles estavam absolutamente incompletos. Incompletos com diversos equívocos, referências erradas. Quer dizer, nós fizemos uma crítica, inclusive ao próprio documento que foi apresentado à sociedade. Muito bem. Desde aquela época, desde a apresentação desses documentos, muita água rolou por baixo dessa ponte. O que aconteceu? Nós tivemos audiências públicas completamente questionáveis. Numa época de início de pandemia, em que as pessoas não poderiam estar presentes, não existiam reuniões presenciais, que não foi feito em todos os lugares, tem determinadas faixas da nossa sociedade que não foram consultadas, que não... Quer dizer, foi um absurdo a forma como o negócio foi feito. Nós tivemos profundas discordâncias por parte da sociedade civil. E, infelizmente, algumas delas, até entre quem deveria estar defendendo as questões socioambientais. Quer dizer, procuraram colocar uma divisão para poder, vamos dizer assim, segmentar o que seria o movimento ambientalista. Nós tivemos proposições de outros traçados, e tivemos graves questionamentos, tanto sobre a documentação apresentada, quanto sobre a finalidade e quanto sobre os impactos. O projeto do rodoanel encontrou e ainda está encontrando grandes e justificadas críticas e resistências de variados setores da sociedade. Muito bem, se a solução proposta pelo governo não é capaz de resolver o problema colocado, e se ainda cria novos problemas, então o que a gente pode fazer? Como resultado de análise e novas avaliações, o Fórum Permanente São Francisco reafirma a necessidade de se encontrar uma solução para o tráfego do atual anel rodoviário, que esteja de acordo com a lógica dos 5 R's, e conclui que a solução mais indicada, sob os pontos de vista social, ambiental, técnico e econômico, quando eu falo econômico, eu estou falando da economia pública, e não da economia do empresário, e também do cenário futuro, a curto, médio e longo prazo. Porque, infelizmente, nós temos analisado todas as nossas questões de impactos socioambientais no presente, como se fosse uma pequena parte de um retrato naquele instante. E a sustentabilidade, quem já leu alguma coisinha, uma orelha de livro sobre sustentabilidade, você sabe que você tem que analisar a sustentabilidade no curto, no médio e no longo prazo. E isso hoje não é feito, absolutamente, e neste caso não foi feito. Então, nós queríamos propor, era a reestruturação do anel rodoviário Celso Melo Azevedo. Bom, alguns dos parâmetros que devem nortear a reestruturação do atual anel rodoviário de Belo Horizonte seriam, quer dizer, o projeto de reestruturação deve ser resultante de estudo exaustivo e completo para identificação de todos os condicionantes. Nós estamos falando da reestruturação do anel rodoviário. Isso é um projeto que tem que ser concebido dentro dos princípios da sustentabilidade e elaborado levando-se em conta as transformações da sociedade, incluindo projeções futuras. E tem que ser capaz de facilitar a integração da mobilidade urbana da RMBH como um todo, para além da melhoria do tráfego do atual anel rodoviário. Muito bem. Com referência nesses parâmetros, o Fórum Permanente São Francisco propõe a duplicação vertical do atual anel rodoviário. Para isso é importante a gente já começar dizendo o seguinte: o atual anel rodoviário tem 3 pistas de cada lado
E, em grande parte do anel, você tem mais 2 pistas laterais, somando um total de 10 pistas entre ida e vinda. O rodoanel está sendo 2 para lá e 2 para cá só. Quer dizer, nós estamos discutindo de 10 vias para 4. Na hora que a gente propõe a verticalização, quer dizer, você criar sobre pilares um novo anel, né, você mantém as vias de baixo, né, e cria novas vias em cima. Vamos ver como é que nós vamos tratar essa questão. A duplicação vertical do anel rodoviário, o que é isso? É uma solução de eficácia já comprovada no Brasil e no mundo. Foi uma pena que o André, que estava aqui hoje na parte da manhã, teve que sair. O André é um dos maiores especialistas em transporte do Brasil e ele poderia corroborar isso que eu estou falando. Tá? Um cara com doutorado nessa área no Japão e presidiu diversas associações aí. Muito bem, aqui, por exemplo, nós temos o caso do elevado do Joá, no Rio de Janeiro. Tá? Nós temos na Índia, temos em diversos lugares. Proposta seria um anel constituído por um elevado sobre o atual anel rodoviário. A parte elevada seria destinada exclusivamente para carros e providos de acesso com 2 pistas em cada direção e um espaço no meio segregado para transporte público em toda a extensão dos 27 quilômetros do anel rodoviário. Essa proposta de termos no andar superior um espaço segregado para os transportes públicos quer dizer o seguinte: nós teríamos ali uma troncal de integração dos transportes públicos da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso poderia ser um VLT ou poderia até ser um BRT adaptado, tá? Sem ultrapassagens. Mas o fato é que essa seria uma solução para poder fazer a integração dos diversos sistemas de transportes públicos da região metropolitana de Belo Horizonte, que hoje tem um gravíssimo erro. O nosso sistema de transporte público da região metropolitana, ele não é integrado. Por não ser integrado, ele é redundante e cria diversas outras complicações, inclusive de custo para o usuário. Nós, certamente, se tivéssemos um sistema 100% integrado na região metropolitana de Belo Horizonte, nós teríamos por volta de menos 1.000 ônibus em circulação e uma velocidade de transporte e um custo inferior ao custo atual. Muito bem. Com relação às pistas atuais, as 3 centrais no solo seriam de uso exclusivo de caminhões, com acesso exclusivamente onde é imprescindível. Isso quer dizer o seguinte: ao invés de um rodoanel com 2 pistas de cada lado, nós teríamos um rodoanel somente para transporte de caminhões, cargas, etc. e tal, com 3 pistas de cada lado. Já faria uma imensa diferença em relação ao atual anel. Essa segregação, além de aumentar a fluidez do tráfego, reduzirá o número de acidentes e de vítimas. Tá? Agora, as 2 pistas laterais que hoje ainda estão assim, você tem um pedaço, aí não tem, falta outro, não sei o que e tal, elas seriam adequadas, quer dizer, seriam reformadas, tá? E para receber um trânsito misto. Tá? Ali você permitiria um trânsito misto, que seria a hora que o caminhão sai e vai, por exemplo, para um bairro, uma coisa desse tipo. Muito bem. A duplicação, vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos dar aqui agora alguns exemplos sobre essa questão da duplicação que nós estamos propondo. Tá? Nós temos que olhar para o futuro. E o futuro do transporte de carga, ele está caminhando para ser autônomo. Isso não é uma coisa que nós estamos tirando da cartola agora. Tá? Eu trabalhei, né, com projetos de transportes públicos, tá? Fora do Brasil, inclusive, em diversas cidades. E essa solução é uma solução que já tem sido estudada no mundo inteiro. Aqui, a Universidade Federal do Espírito Santo já tem um veículo autônomo, andando pelas ruas. Sem motorista. Sem motorista. Na Suíça, você já tem ônibus sem motorista circulando por cidades, etc. e tal. Quer dizer, então, se nós não vamos projetar alguma coisa que tem impacto para o futuro, nós temos que olhar para o futuro. Não podemos ficar olhando só para o nosso problema no presente. Tá? E essa proposta do rodoanel, ela não contempla uma visão de futuro.
Né? Os veículos autônomos não são apenas um sonho futurista, mas são uma realidade. Eles estão no mundo inteiro, e inclusive no Brasil já tem teste disso. Tá? Um outro exemplo, aí com outra análise. Tá? Nós tivemos em São Paulo, na Conferência Mundial de Energia do Hidrogênio, um ônibus baseado em hidrogênio, tá? Rodando em 2012. Mas a melhor experiência foi em São Paulo, onde nós temos ainda uma frota de 4 ônibus de hidrogênio que começou a circular em São Paulo em 2015. Tá? Quer dizer, olha, a própria questão de combustíveis, tá? Já está, quer dizer, combustível da matriz energética aplicada aos transportes, vamos dizer assim. A matriz energética aplicada aos transportes já está sofrendo profundos questionamentos e ela deve, num prazo curto, de 10, 15, 20 anos, mudar absolutamente. Nós teremos tração baseada em eletricidade e a energia poderia ser guardada em baterias ou poderia ser guardada em hidrogênio. Isso é uma realidade, não é uma coisa que é um futurismo. Tá? Então, com isso, as pistas de um rodoanel ou de um anel rodoviário que vier a ser reformado, elas têm que prever postos de abastecimento para todos os tipos de energia que serão utilizados no futuro. Por exemplo, elétrica e hidrogênio. Não somente essas duas, mas também essas. Exemplos 3 e 4. Olha, eu venho pregando sobre essa questão de trabalho home office e os impactos do home office. Eu escrevi a primeira vez sobre esse assunto em 2012. Tá? E, na época, o pessoal não caiu a ficha, mas, naquela época, em 2012, nós já tínhamos mais de 3% da nossa sociedade, da região metropolitana de Belo Horizonte, trabalhando home office. Hoje, quer dizer, em função da pandemia, a pandemia acelerou isso aí, tá? E nós hoje já temos muita gente trabalhando home office. Isso significa, no médio prazo, diminuir a demanda por transportes de passageiros nas regiões metropolitanas. Isso já, em tudo quanto é lugar do mundo hoje, isso já é levado em consideração para planejamento. Outra coisa que nós temos é o seguinte: as entregas rápidas vão deixar de ser naquela Kombi, naquela van que vai parar na porta de não sei quem, etc. e tal. Elas vão começar a ser baseadas em drones. Essa experiência já existe de forma real fora do Brasil, e aqui no Brasil a ANAC já emitiu as primeiras autorizações para esse tipo de transporte. Você vê pizza pelo drone. Mas às vezes coisas mais urgentes, como por exemplo, material hospitalar, um material para transplante, chega no aeroporto e vai para o hospital direto. Tá? Quer dizer, você tem de todos os tipos, você tem mesmo aquelas coisas que são superficiais ou supérfluas para a sociedade, até coisas de absoluta necessidade. Tá? Vamos lá. Muitos fatores, então, devem contribuir para a redução da locomoção e do transporte. A gente tem que só considerar isso para o futuro. Tá? Não é achar que nós vamos ter um aumento de congestionamento, não. Eu vou tentar ser rápido aqui. Né? Uma solução que possibilita e integra malhas rodoviárias e os sistemas de transportes públicos. No momento em que nós tivermos um sistema único de transporte público para a região metropolitana de Belo Horizonte, ele terá que integrar diversos modais, como metrô, trem, ônibus, troncais e diversas coisas, tá? E você tem que ter, vamos dizer, aquelas troncais que fazem a integração entre todos os sistemas. Se nós fizermos uma duplicação do anel com faixas segregadas para transporte público, esse vai ser o vetor de integração de todo o transporte da região metropolitana de Belo Horizonte, todo o transporte público. Muito bem. Você tem, voltando ali, elevado Joá no Rio de Janeiro, esse aqui no Irã e tal. Então, ao longo da parte central do olivado, deverá ser instalado um troncal, quer dizer, um corredor segregado, integrando o sistema de transportes públicos da região metropolitana. Essa é uma solução que deve incluir diversas inovações já incorporadas com sucesso em outras rodovias. Tá? Barreira acústica, área de escape, ciclovia, passarela, passagem subterrânea, painéis eletrônicos, sistema inteligente de transporte, tá? ITS, entre outros. E aproveitar para que o anel, a rodovia que venha a ser feita, tá?
seja autossuficiente do ponto de vista energético. Porque se você cobre, por exemplo, toda a área onde que estaria segregada para o transporte público com placas fotovoltaicas, você gera energia não apenas para as necessidades do anel, como eventualmente até para poder fazer recargas de, vamos dizer, veículos elétricos. Tá? Então, quais as principais vantagens da duplicação vertical do anel rodoviário? Redução drástica do impacto socioambiental. Por exemplo, tudo que foi discutido aqui na parte da manhã perderia o sentido no momento em que você faz uma solução como essa. Redução de conflitos. Tá? Redução, não estou dizendo que é eliminação. Porque, como disse o Frei Gilvander, aqui na apresentação dele, nós temos por volta aí de 7 mil famílias ao longo do atual anel rodoviário. Uma parte dessas famílias sofrerá impacto. Tá? Mas ele é infinitamente menor do que o impacto proposto pelo atual rodoanel. Tá? O outro, custo. O custo, ele pode chegar a ser até 3,7 vezes inferior ao da construção do novo rodoanel. O novo rodoanel tem 101 quilômetros. O atual rodoanel tem 27. Tá? Então, só por aí já daria 3,7 vezes. Mas aqui você tem custos que são inferiores aos custos do anel. Porque nós aqui não temos túneis, nesse caso. Tá? E a própria construção, como eu vou mostrar no próximo slide, tá? Ela, na medida em que você consegue fazer uma construção padronizada, você tem um ganho de escala e uma redução clara do ponto de vista do custo da construção do elevado. Nós teríamos um maior número de pistas em relação ao projeto do novo anel. Mas é bem maior, não é só uma pista a mais. Você teria mais pistas. E uma melhoria na integração dos transportes públicos da região metropolitana de Belo Horizonte. Muito bem. Como realizar a duplicação vertical, interferindo minimamente no seu tráfego? As vigas e colunas podem ser produzidas por fábrica de pré-moldado já existente ou especialmente montadas para essa finalidade. E você constrói as vigas, pilares, fora do lugar, mas o que é mais importante, você tem como acelerar o seu processo na medida em que você padroniza os seus elementos construtivos. Tá? Agora, tem problema que a duplicação do anel não resolve. Tá? O problema maior que nós vimos aí, que não resolve, é no trecho da BR-381, entre Belo Horizonte, na extremidade norte do anel rodoviário, e o trevo de Caeté, denominado lote 8, de aproximadamente 30 quilômetros. Aqui existe um gargalo enfrentado pelos veículos que vêm do norte em direção à capital, em direção ao sul e também ao centro-oeste do estado do país. A reforma e ampliação desse trecho deveria ser efetuada com urgência pelo poder público, juntamente com a reestruturação do anel rodoviário, aqui proposta e reivindicada. Tá? Então, essa é uma solução mais completa. É a melhor relação custo-benefício para a resolução do problema de tráfego no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, é a reestruturação do anel rodoviário, aliada à aceleração de obras de ampliação da 381. Tá? Além disso, a solução constitui uma alternativa que pode abarcar as mais variadas e modernas tecnologias de engenharia de transporte, condizentes com a crescente e necessária consciência ecológica mundial, colocando o Estado de Minas na vanguarda do que há de mais moderno no mundo civilizado. Queria agradecer a todos vocês, em nome do Fórum Permanente São Francisco, e me coloco à disposição para a gente poder aprofundar nessas discussões. Tá? 20 minutos é um tempo realmente muito curto para que a gente possa fazer uma apresentação com um pouco mais de profundidade. Novamente, muito obrigado a vocês.